Uma ótima noite, Rádio Terça Sameia a todos, né? Uma boa festa de Páscoa a todos. Vamos iniciar a Parashat fazendo uma oração. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste, Senhor, entendimento para entender a tua Torá e nos fizeste chegar em paz a esta época festiva, Senhor. Te damos graça, Pai, pela nossa saúde, porque tu tem nos livrado dessa grande praga sobre a face da terra e ainda tem nos mantido em pé. Te damos graça, Senhor, porque sabemos também que se tombarmos, tombaremos no seio do Senhor e estaremos contigo para todo sempre. Todavia, se algum de nós vier a cair, consola aqueles que vão ficar, Pai. Em nome do teu filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Bom, a Parashá de hoje, ela começa no versículo 12, né? Eu vou tirar o texto em hebraico aqui para ficar mais fácil de ler. E ela começa dizendo assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me disses, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de modo de todos os povos que há sobre a terra? Eu vou fazer uma pausa aqui para explicar um pouco esse capítulo, esse versículo 16 aqui. Ele pega e fala assim: Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Ou seja, Deus andava no meio do povo, né? Só que o povo tinha acabado de pecar, fazendo o bezerro de ouro, Moisés tinha quebrado as tábuas dos 10 mandamentos, Deus estava meio bravo com o povo. E com Moisés mais ainda, né? Mas ele ainda assim tinha esperança de que as coisas fossem andar. E ele falou: vai a minha presença contigo, ou seja, meu espírito vai com vocês, mas eu não vou. Se eu for, vou destruir o povo. Se você ler os capítulos anteriores, é isso que ele fala. Se a minha presença ficar no meio desse povo, eu vou destruir todo mundo. Então ele pega e fala assim: ó, eu não vou, mas vai meu espírito com vocês, vai a minha presença. Aí ele pega e fala assim: mas como que nós vamos saber e sermos diferenciados? A palavra aqui, ó, modo a sermos separados. Essa palavra separados vem de kadosh, kadoshidos. Ou seja, eles eram separados, santificados, porque Deus estava no meio deles. Então era a diferença que tinha dos outros povos. Os outros povos iam carregando um Deus de madeira, um Deus de pedra. E eles não, tinham Deus vivo no meio deles ali, andando com eles, né? Então, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, nós, às vezes, precisamos entender que precisamos da presença de Deus e não só da presença dele, mas fisicamente dele na nossa vida, né? Hoje nós temos o Espírito Santo, o Ruach Kodesh, que habita conosco e nos orienta, mas aqui o Moisés falou assim: não, para nós sermos diferentes dos outros povos, o Senhor tem que estar no meio de nós. Só que o povo pecava, o povo errava, e aí Deus teve que se afastar, porque se ficasse no meio do povo, ia destruir o povo todo. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Aqui ele forçou um pouco a barra e falou assim: me mostra a tua glória. Aí ele falou assim: porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui o lugar junto a mim, aqui sobre a rocha da penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me virás pelas costas, mas a minha face não se verá. Veja que aqui ele fala: quando a minha glória passar. Aí depois que a glória dele passar, ele vai pôr Moisés numa fenda da pedra. Porque se Moisés visse só a glória de Deus, ele já ficava cego. Então ele falou: depois que a minha glória passar,
cobrirei com a minha mão, te colocarei na penha, e quando eu terminar de passar, eu tirarei a minha mão e você me verá pelas costas, mas não verá a minha face. Então, isso foi um pedido muito ousado de Moisés, né? Porque Moisés falou assim, me mostra a tua face. Ele falou, não posso mostrar minha face, mas eu vou te mostrar minha bondade. Então, a minha bondade eu vou te mostrar. Então, essa bondade foi o que fez a diferença de Moisés ter vivido ou morrido. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam na primeira tábua, que tu quebrastes. Aqui Deus coloca Moisés na responsabilidade, ou seja, nas tábuas que você quebrou. Então você vai fazer 2 tábuas e eu vou escrever de novo. Só que depois Deus muda de ideia e fala para Moisés, você vai escrever. E aí aquele caso que nós tínhamos comentado na última Parashat, né, que foi falado sobre esse assunto. Quando Moisés subiu para o monte, ele foi sem nada na mão. Ele ficou 40 dias lá, Deus mostrou para ele tudo que ele tinha que fazer, fez as tábuas de pedra, escreveu com a própria letra de Deus, dos 2 lados das pedras, e deu para Moisés. Quando Moisés chega lá embaixo, vê o povo dançando na frente do bezerro de ouro, ele quebra as tábuas, né? E agora Deus fala para ele, você faz 2 tábuas e sobe. Então, quando ele foi a primeira vez, ele desceu com 2 tábuas de pedra que pesam mais ou menos aí cada um uns 30 quilos, né? Então ele desceu com 60 quilos. Bom, descer com 60 quilos é ruim, mas subir com 60 quilos é pior. Ainda mais um monte de 1.600 metros de altura, é muito ruim o cara subir com 2 pedras de 60 quilos nas costas, né? Aí ele fala, e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. Ali por-te-ei diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha nem boi se apacente de fronte dele, do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. Ele teve que subir com as tábuas, né? E o Senhor desceu numa nuvem, se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui foi Moisés quem falou, não foi Deus, tá? E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e o adorou. E disse, Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo de dura cerviz, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então diz, eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os aveus, os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, e um Deus zeloso, para que não faça aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu como convidado dele, coma também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam com que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque ao mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se eu não resgatar, cortar-lhe a cabeça. Todo
primogênito dos teus filhos resgatará, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Isso aqui é uma situação onde o Eterno pega e fala assim, ó, tudo que abrir a madre de gado e de ovelha, meu é. Então, ou seja, é do Senhor. Se você quiser para você, você tinha que dar uma oferta para falar assim, não, eu estou resgatando porque eu preciso disso para continuar o meu rebanho, então eu não posso dar no templo, mas eu vou resgatar. Então você dava uma oferta em dinheiro, ou em trigo, ou em azeite, ou em outra coisa que valesse aquele boi ou aquele cordeiro. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na dureza da sua cega descansarás. Outra coisa que também está falando dos primogênitos, né? Todo primogênito homem tinha que ser resgatado. Então, o que era esse resgate? O primeiro filho homem era dedicado a Deus, ele deveria ser um sacerdote, né? Ou ser instruído para que se dedicasse a Deus, independente de que tribo ele era, tá? Não seria um levita, mas ele seria algo semelhante a um escriba, alguém que cuidaria da lei. Então, se você não quer que seu filho siga esse caminho, você tinha que resgatar. O que era esse resgate? Você daria uma oferta, ou um boi, ou 2 carneiros, tem lá em Deuteronômio depois os valores das ofertas. Quando Yeshua veio ao mundo, ele foi resgatado com 2 pombos, porque ele era uma pessoa humilde, não tinha dinheiro. Então ele foi oferecer a Deus o sacrifício, deu 2 pombinhas, né? 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansará na ardura e na saga descansará. A cega descansará. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o seu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificará o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício das festas da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Aqui ele dá um alerta aqui, que é para não misturar carne com leite, nesse caso específico, não fazer o que a gente chama de estrogonofe de carne, né? Que é usar o creme de leite, que na realidade é leite, com carne e cozer no mesmo dia. Então aí, no caso, ele está falando de um estrogonofe de carne. Pode fazer estrogonofe de frango, viu? Então, inclusive, eu adoro estrogonofe de frango. Quando alguém quiser convidar, a gente está disposto, tá? E não tiver mais pandemia, de preferência. Então, assim, nós temos esse compromisso das 3 festas no ano. E aí ele fala assim, ó, pode subir para a festa tranquilo, porque ninguém vai cobiçar a tua terra enquanto você não estiver lá. Porque essas viagens demoravam, né? Inclusive, eu dei uma aula em particular para o Derek, há um tempo atrás, falando sobre o Simão Cirineu, que viajou 3 meses para fazer um sacrifício de Pêssah, né? Então imagina o cara viajando 3 meses e voltando mais 3 meses. Meio ano ele passou só para ir lá e voltar para fazer o sacrifício. Quem cuidou da casa dele, dos negócios dele, né? Então, assim, é uma coisa que Deus quer que a gente faça de bom grado, né? Enfim, são coisas que nós precisamos estar atentos. Essa questão do resgate do primogênito, vamos falar um pouco sobre história agora, história bíblica, tá? Se você ler todo o Antigo Testamento com cuidado, com zelo, com amor e com o coração aberto, você vai descobrir que cada livro da Bíblia tem pelo menos umas 15 referências a Yeshua. Se você for em Gênesis, ele fala o filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente e tal, e Yeshua é chamado de filho do homem. Se você for no hebraico, ele fala filho de Adão, que Adão quer dizer homem, né, em hebraico. Então, assim, filho do homem, toda hora ele fala filho do homem, né? Então, ali ele está cumprindo a profecia lá de Gênesis e várias outras profecias, né? Através de Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai. Por que Yeshua nasce de Judá e não
não de Rúben, que era o primeiro filho de Jacó, né? Porque o primeiro filho de Jacó teve relacionamento com a concubina de Jacó, ou seja, com uma madrasta dele lá. E aí Jacó deserdou ele. Aí o próximo era Simeão e Levi. Esses dois entraram em Siquém e mataram todas as pessoas que estavam lá, homens que fizeram ele se circuncidar, porque Siquém tinha estuprado a filha a filha de Jacó, né? E aí eles ficaram revoltados, fizeram o povo se circuncidar para fazer uma aliança. E quando o povo estava circuncidado e infeccionado o prepúcio, porque não tinha álcool para esterilizar as facas. Imagina como é que foi aquele negócio, né? Eles entraram lá, o povo estava tudo com dor, sofrendo, eles foram lá e mataram todos os homens à traição. E isso pegou mal e Jacó deserdou os dois também. Então só sobrou o quarto filho para ser herdeiro das promessas de Jacó, por isso Yeshua veio da linhagem de Jacó, e da linhagem de Judá, e não dos demais primogênitos que estavam na fila, né? Porque eles foram perdendo a primogenitura. Para você ver o quanto é importante a bênção e a maldição de um pai sobre um filho, né? Aqui também está falando muita coisa sobre pecado, perdão dos pecados, ofertas, enfim, né? Uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: imagine a seguinte situação. Vamos supor, tem muitas pessoas que falam assim, eu não preciso aceitar Yeshua, eu não preciso ter uma vida religiosa com Deus, porque eu sou uma pessoa boa. Bom, vamos lá. Você é bom aos olhos de quem? Aos olhos de Deus ou seus, né? Porque aos seus olhos você pode ser uma pessoa boa, mas aos olhos de Deus pode não ser. Eu tenho certeza que você já, se vocês analisarem a vida de vocês, desde quando vocês eram criança, vocês mentiram, vocês roubaram, vocês pegaram coisas que não eram suas, que seria um roubo, né? Mas eu nunca peguei nada dos outros. Tem certeza? Nenhuma fruta no pé da fruta da esquina, lá do dono da esquina, do tiozinho que tinha ali perto da venda, que você passou lá, comprou uma bala, levou duas, né? Então, quer dizer, você nunca fez nada errado mesmo, que Deus possa chegar e te julgar e falar assim, mas eu fiz outras coisas boas também, né? Se a gente for ver por esse lado, eu fiz muita coisa boa que cobriu esses erros aí. Tá bom, vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Sua mãe, que Deus me perdoe que o que eu vou falar, vamos falar assim, a mãe de alguém, tá? Para não falar a sua, pra você não sentir esse choque como um julgamento ou de repente uma maldição. Mas a mãe de alguém morreu na mão de um bandido. E aí esse bandido chegou na frente do juiz, ele foi pego, foi levado até o juiz. E aí o cara pega e fala assim, mas seu juiz, eu fiz coisas boas a minha vida toda. Só porque eu matei essa senhora aí que eu cometi um erro, né? Não posso ser perdoado por causa de todas as outras coisas boas que eu fiz? Você acha que isso é justiça? Se Deus pegasse e perdoasse a pessoa porque teve uma vida boa, mas cometeu um assassinato lá e cometeu um erro só. É um erro só. Será que ele merecia simplesmente ser liberado e ir embora? Né? Ou isso não é justiça? Então, quando a Bíblia fala aqui que Deus não tem o culpado por inocente, não tem o inocente por culpado, é exatamente disso que ele está falando. Não é porque você é uma pessoa boa hoje que você vai passar em branco os erros que você teve. Mas eu era criança. Tudo bem, até os 12 anos você está livre. Você era inocente, tá? Você era inocente. Mas depois dos 12 teve muito mais erro. Pode ter certeza, viu? Teve muito mais erro e muito mais confiante, mais consciente. Então, o que nós precisamos aceitar é que hoje nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro. Esse é um ponto. Segundo ponto, nossos pecados foram pagos por Yeshua, porém nós precisamos crer e recebê-lo como Salvador. Segundo ponto, isso é uma decisão pessoal. Ninguém pode te obrigar. Ninguém pode dizer que você vai para o inferno, ninguém pode dizer que você vai para o céu. Ninguém. Porque só quem tem a chave do céu e a chave do inferno é você mesmo. Se você aceitar, você vai receber a chave dos céus. Se você não aceitar, você está abrindo mão de ir para o céu. Para onde você vai, só Jesus sabe. Yeshua e o Eterno sabe. Então, vamos lá.
voltando lá em Gênesis, Abraão, quando ele foi, que Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac, Isaac tinha 33 anos. E foi, se você olhar Jerusalém, deixa eu ver, mostrar aqui o mapa. Mapa, Jerusalém, mapa. O que acontece? Se você chegar lá em Jerusalém, aqui, exatamente, bem aqui, esse aqui é o Monte Moriá, tá? Exatamente aonde está essa mesquita, né? É o Domo da Rocha, é chamado, né? Aqui antes era o Templo de Salomão, onde foi construído o primeiro templo. Bem nesse centro aqui tem uma pedra que foi aonde Abraão montou o altar para sacrificar Isaac, né? Nesse exato local era o local onde se colocava a Arca da Aliança no Templo de Salomão. Quando o templo foi destruído pelos romanos, ele foi reconstruído pelos árabes depois que os romanos foram expulsos da Terra Santa por Saladino, né? Os romanos não, os cristãos, né, em geral. Porque os romanos acabou o Império Romano, eles não tinham interesse em ficar lá, foram embora. Os que não voltaram para Roma, acabaram se misturando a sociedade ali e virou o que virou. Mas enfim, foi destruído o templo, ficou só essa planície aqui, que a gente chama de Planalto, né? Esse quadradão enorme aqui de quase 16 quilômetros quadrados. É enorme isso, tá? Aonde aqui era o Templo de Salomão, tinha toda a parte do pátio e tudo mais, enfim. Em outras aulas aí nós vamos ver mais detalhes arqueológicos sobre esse local. O fato é que quando Isaac subiu nesse monte com Abraão, ele tinha 33 anos. E a Bíblia chama de moço, né? Mas é claro que chama de moço, porque se Abraão chamar de 100 anos e estava com o filho dele subindo um monte, 33 anos era uma criança naquela época, né? Então, assim, quando Deus vai cumprir, falou, poxa, Abraão não negou o filho dele para mim, né? O único filho dele para mim. Então eu vou ter que mostrar que eu sou melhor que Abraão. Eu também não vou poder negar o meu único filho. E ele mandou Yeshua para morrer com 33 anos também. Para falar, mas só que ele cumpriu o sacrifício, né? Abraão, todo mundo sabe que o anjo segurou a mão de Abraão lá. Mas o caso de Yeshua, não, ele consumou o sacrifício com dor, claro, não foi nada bom para Deus fazer isso, mas ele sabia que através desse sacrifício muitos se arrependeriam dos seus pecados, né? Porque não teve morte pior na história da humanidade do que uma morte por cruz. Uma morte triste, muito sofrida. Mas enfim, voltando para esse lado arqueológico aqui, eu quero mostrar outras coisas arqueológicas sobre a ceia. Então eu vou botar aqui um vídeo que vai falar exatamente dessa parte da ceia, como que era celebrada a ceia na época de Yeshua. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se não estiver saindo o som, me avisa, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Não está saindo o som. Não está saindo som? Não. Para mim está perfeito o som. Não está saindo som nenhum? Só a sua voz. Espera aí. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Está saindo agora? Está saindo agora o som? Não, não está. Tá ou não? Não está. Eita, nós. Espera aí. Tá saindo agora? Tá saindo agora ou não? Continua não saindo. Tem que verificar com o pessoal se eles estão ouvindo. Pode ser só começo. Não tá saindo, então.
Não estou ouvindo também, não. Então... Não, aqui também sem áudio de YouTube. O som do YouTube não está saindo. Eu coloquei o microfone bem atrás aqui do monitor para ver se pega pelo menos o som do microfone. Não vai ter jeito. Mas o que eu quero mostrar aqui? Esse cara aqui, Dr. James W. Fleming. Esse é a mesa de peça, né? Que ele vai explicar como é que era a peça. Mas, enfim, eu quero só que vocês tenham em mente essa mesa aqui em U, tá? Eu vou explicar isso aqui, então, já que não está saindo o som. Depois vocês têm o link do vídeo lá no grupo. Vocês podem ver lá depois, então. Paciência. Não saiu, não saiu. Não tenho como configurar isso agora. Tentei de 3 jeitos aqui, mas não teve como. O que acontece? Essa mesa aqui é uma mesa em U, como você pode ver. É uma mesa da época, tá? Não que essa mesa tem 2000 anos. Tô falando que é o jeito do formato da mesa. É esse formato. Você pode ver que em alguns espaços aqui há um prato com água e ervas amargas. Pães dos dois lados da mesa, frutas, né? Aqui também tem vários pratos, vários cálices, aonde tinha uma jarra aqui com vinho, figos secos, enfim, tinha muito tipo de alimento, né? As ervas amargas aqui, uvas, ovos. Então, esse era o seder de peça da época, né? Uma sala ampla, com uma mesa em U, onde as pessoas se sentavam, uma reclinando aos ombros da outra, da direita para a esquerda. As pessoas vinham daqui para cá, sendo que o convidado de honra sentava aqui, o anfitrião da casa sentava no centro, a pessoa mais humilde sentava desse lado. Eu vou até avançar um pouquinho aqui. Aqui, acho que dá para ver aqui uma bacia com água, que é isso aqui que eu queria mostrar. Bom, beleza. Então, desse lado estava Pedro, o dono da casa estava aqui, que a Bíblia não informa quem era o dono da casa, mas provavelmente, pelo local onde foi achado os restos dessa casa, era numa área onde pessoas do Sinédrio moravam. Provavelmente seria de José de Arimateia ou de José de Arimateia, e tinha mais um. Era de um dos dois lá, que era um discípulo de Jesus e era um membro do Sinédrio. Provavelmente um dos dois. Também há uma possibilidade de ser de Lázaro, porque Lázaro pertencia ao Sinédrio também. Então, era a casa dele na cidade, quando havia época de festa, ele ia para lá. Ao contrário do que as pessoas pensam, a família de Lázaro não era uma família pobre, tá? Era uma família de comerciantes e, principalmente, porque Lázaro pertencia ao Sinédrio. Há vários indícios na Bíblia disso, que não vou entrar no caso agora. Quando nós fizermos um estudo sobre Lázaro, eu vou passar os textos que dão base para isso. Então, vamos lá. Aqui ficava Jesus. Do lado esquerdo, do lado direito de Jesus aqui, era o lugar de honra. Quem estava aqui era Judas Iscariotes. Quem estava aqui do outro lado era João. Os textos bíblicos falam que Pedro, que estava nessa ponta, era o único que tinha vista para João, sem ninguém atrapalhando no meio do caminho. Então ele pega e faz sinal para João para perguntar para Jesus quem é que o trairia. E aí Jesus fala aquela frase maravilhosa, né? Aquele que meteu o bocado num prato que eu molhar o meu bocado, esse é o que me trai. Como vocês podem ver, tem um prato aqui, tem outro aqui, provavelmente tem um outro aqui no canto que não dá para ver direito, ó. Bem aqui nessa parte, aonde o que acontece? Somente Judas poderia molhar o prato nesse bocado, porque ele não tinha outra opção. Quem estava aqui tinha esse, tinha mais um, provavelmente vai ter mais de um, né? Porque eram várias pessoas. Então, é costume da gente pegar o matzá, né, que é o pão sem fermento, colocar um pouco de ervas no meio dele, molhar no pão, no molho, na água com sal, e para deixar ele mais mole e comer. Então, fazer tipo um sanduíche mesmo, né? Só que você tem que molhar ele lá para dar um pouco mais de sabor e deixar ele mais salgado ainda. Então, nesse caso, nós sabemos que Judas era o primeiro aqui do lado, porque era o lugar de honra. E Jesus estava dando honra ao quem ia o trair, né? Tanto que foi mais fácil para Judas sair, porque Jesus vira para Judas e fala bem no ouvido dele. Fala, o que queres fazer, vai e faz rápido. Fazes depressa. Ele pega e sai. Nesse momento que ele sai, ele já não participa mais do restante da ceia, e Yeshua levanta,
vem até essa bacia com água, que está do lado das pessoas mais humildes, pega essa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro, que tinha a responsabilidade de lavar os pés dos demais, ele não vai e cumpre essa missão, então Yeshua levanta daqui. Era o mais fácil para levantar, né? Judas já tinha saído, ele levanta, já que seria um pouco mais complicado para qualquer um que estivesse nesses outros lados, sair lavando o pé de todo mundo, né? Ele vai, lava o pé de todo mundo. Quando chega em Pedro, Pedro fala assim, ó, o senhor não vai lavar meu pé, não. Aí ele pega e fala assim, não, mas se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele fala, então não é só o pé, vai lavar a mão, a cabeça, ou seja, dá um banho todo, né? Aí Jesus pega, dá uma risadinha assim e fala, Pedro, você já está limpo pela palavra, mas só os pés é necessário lavar agora. Aquele que quer ser o primeiro, seja o que vai servir aos irmãos, né? Ou seja o último, né? na mesa. Por isso que depois Yeshua dá a Pedro a liderança da igreja, porque ele era o mais humilde em relação aos demais, porém ele tinha meio que cabeça dura, né? Enfim, vamos falar sobre o seder de Pessa em específico, né? Os alimentos. Então, eu já falei que num determinado momento a gente pega os pães, né? Molha com as ervas e come. Só que tem outros tem tamarindo, tem figos, tem ovos, tem os cordeiros, que fazia parte da tradição, o cordeiro pascal. Então tinha carne também. Esse negócio de não pode comer carne na Semana Santa, desculpa, mas isso aí é completamente antibíblico. Praticamente o que não tinha nessa mesa era peixe, né? Mas como na época era muito provável que tinha peixe, né? Era muito provável. Mas a história do peixe é mais por questão de que Pedro era pescador do que a ceia de Pessa em si. A ceia de Pessa não tinha praticamente peixe nessa época, né? Não era necessário ter peixe, até porque você não podia acender fogo. Como é que você ia assar um peixe? O cordeiro já tinha que estar assado antes, né? E aí você comia ele durante a noite. Então, assim, olhando por esse lado, nós temos ovos cozidos, nós temos frutas, temos o matzá, mas aqui tem um detalhe. Vocês estão vendo que tem vários cálices aqui de vinho, né? O que acontece? A ceia judaica, ela tem 5 cálices. São 4 alimentos e 5 cálices. Então, você pega o pão, pega a erva, molha lá, come um pouquinho, pega um cálice, enche o cálice com mais ou menos 250 ml, toma o cálice, faz a bênção, vai, come uma fruta, toma o cálice de novo, o segundo cálice, faz a bênção, vai lá, come o ovo, enche o cálice de novo, toma o cálice, faz a bênção, pega o carneiro, come o pedaço do carneiro, com ervas e tudo mais, pega o quarto cálice, dá a bênção, pega o segundo pão que você não vai comer, enche o cálice pela 5ª vez, levanta os dois, abençoa o pão e guarda, abençoa o cálice e fala assim, que vem Elias. Aí a palavra fala que depois de ter ceado, ou seja, depois de ter feito toda a ritualística judaica, Yeshua pega o pão que não vai se comer, que era o pão de Shabat, que não se comia, porque se guardava para o Shabat, para você não ter que assar outro pão no Shabat, guardava esse pão para o Shabat. Como era um pão sem fermento, esse pão não ia ficar duro, né? Se você guardasse ele bem acomodado, ele não endurecia. Aí ele pega e fala assim, parte o pão e fala, tomai, este é o meu corpo, que é partido por vós. Aí ele pega o 5º cálice, que normalmente não se bebe, que se abre a janela e fala que vem Elias. Ele pega o cálice e fala assim, este é o meu cálice, que é o meu sangue derramado por vós, o sangue do Novo Testamento. Tomai e fazei isso todas as vezes em memória de mim. Ele institui o que a igreja cristã chama de Santa Ceia, né? Mas na realidade a Santa Ceia nada mais é do que a continuidade do seder de Pessa. Então, nós, como judeus messiânicos, nós temos o dever de fazer as 2 ceias, né? Num único dia. O problema é que
os cristãos fazem a última parte e os judeus fazem a primeira parte. Nós, messiânicos, somos os únicos que temos obrigação de fazer as duas partes. Porque o judeu nunca vai fazer a parte do segundo pão e do quinto cálice. E os cristãos, por mais que você insista, eles nunca vão fazer o ceder de Pêssego, né? Então, nós temos a obrigação de cumprir o ritual completo. É uma coisa bem interessante, porque só nós temos, vamos dizer assim, liberdade, porque não é uma obrigação, mas uma liberdade de fazer a ceia completa. E isso nós precisamos aprender, porque nós precisamos aprender mesmo, né? Essa parte da ceia é muito interessante. Quando ele explica, ele é arqueólogo, né? Então ele explica exatamente como que é toda essa parte da ceia. É muito rico esse vídeo, é muito esclarecedor, mas ele não fala da questão dos 4 cálices, não fala dos alimentos, mas ele explica a posição das pessoas, né? E isso é muito interessante. É um costume sempre de lavar os pés. A pessoa mais humilde na mesa lava os pés dos demais, né? Como um ato de humilhação. E normalmente isso acabou se invertendo, né? A pessoa mais rica na mesa começou a lavar os pés dos demais. Por exemplo, de Yeshua, né? Então, na época, era mandamento mesmo que o mais humilde na mesa, né? Ou seja, não era o mais rico, nem era o mais humilde em termos de sabedoria, de coração, humilde de coração mesmo. Ele tinha que dar o exemplo de se humilhar perante os seus amigos, né? E não é que Pedro não era pobre, Pedro não era analfabeto, tá? Se fosse, não teria escrito as cartas de Pedro. Não era uma pessoa iletrada, ele era uma pessoa bruta, diferente, né? Ele era uma pessoa bruta, até um pouco violento, mas tanto que ele cortou a orelha de um cara lá, né, do Malcolm. Mas ele não era uma pessoa iletrada e nem era pobre. Só para você ter ideia, ele tinha uma empresa de pesca, ele tinha 2 barcos. Naquela época, uma pessoa que tivesse 2 barcos era milionário. Era milionário, né? Tanto que ele tinha 2 barcos, um era dele e outro do irmão dele. Eles deixaram arrendar esses barcos para que outros usassem os barcos e pagassem rendimento para ele enquanto ele saía com Jesus para fazer o ministério dele. Então, dizer que um cara desse era pobre, desculpa, está totalmente equivocado a situação, né? Ele não era pobre, ele não era iletrado, porque todo judeu sabia ler e escrever desde os 3 anos de idade, já começava a se aprender as primeiras letras. Aos 7 anos, ele já sabia os 5 livros da Bíblia, e até aos 12 ele tinha que decorar esses 5 livros da Bíblia para ser interrogado no Sinédrio, para depois ser aprovado ou não aprovado, para ser membro do Sinédrio. Os que mais se destacavam iam para a escola de escribas, e os que menos se destacavam eram dispensados para seguir a vida como um judeu comum, que passou ali pelo teste, mas não foi aprovado com êxito para poder ser um escriba. Então ele foi tocar a vida dele. Ele não era um exímio conhecedor da palavra, mas não era um indouto, um iletrado, como todo mundo costuma falar. Ah, Pedro era iletrado, era indouto, ele não sabia ler e escrever. Não, isso é mentira. Todo judeu, desde criança, já aprendia a ler e escrever, porque ele tinha que, num certo momento, ir lá na frente, na sinagoga, aos 12 anos, e falar sobre a Bíblia, e pregar sobre ela, e interpretar o texto. E ele era questionado. Não é igual hoje, que o pastor chega lá, pega uma palavra, fala a verdade, fala um monte de coisa e ninguém questiona. Na época, os grandes escribas e sábios sentavam e ficavam questionando. Se você lê aquela passagem onde Jesus vai a Jerusalém com 12 anos e as pessoas começam a interrogar Jesus e ele começa a dar um monte de resposta e fica todo mundo maravilhado, ele pregou durante 3 dias. 3 dias ele ficou pregando para as pessoas. 3 dias. É impressionante. Na verdade, foram 5, né? Porque 3 dias, os pais o pai e a mãe de Jesus saíram na caravana procurando ele. Levou 1 dia procurando ele. Aí depois eles não acharam, voltaram para a cidade. Se eles levaram 1 dia para ir, voltaram, levaram mais 1 dia para voltar. Concorda? Levaram 3 dias procurando Jesus lá na cidade. Quando acharam ele lá no templo ensinando os doutores. Jesus ficou 5 dias ensinando os judeus lá.
E o povo maravilhado. E perguntavam as coisas para ele, ele respondia. Perguntavam as coisas para ele, ele respondia. Tanto que falaram assim, como que você deixa a gente preocupado? Como que você deixa seus pais preocupados? E ele fala assim, importa que eu faça a vontade do meu pai, com 12 anos de idade. Então, nem esse negócio de que o Pedro era iletrado, era indouto, isso não existe, tá? Isso é lenda. Todo judeu sabia ler e escrever, até porque ia precisar passar no Sinédrio para poder fazer o Bar Mitzvah, né? Com 12 anos de idade, né? E as meninas aos 13 anos, que é o Bat Mitzvah. Então, isso era muito sério. Era muito sério, tá? Então, isso que significa o Seder de Pessa. Agora, a questão da idade dele, a questão da morte de cruz, a questão da traição por 30 moedas de prata, tudo isso os livros da Bíblia relatam, né? Se você for em Abacuque, acho que é Ageu, quer ver? 30 moedas de prata. 30 peças. Moedas de prata ou peças de prata. Mateus. Zacarias, 11 e 12. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em quem fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Lá em Zacarias fala dessas 30 moedas de prata. Aí fala assim, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Ele está falando de Mateus, né? Porque eu lhe disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 11:12 e 11:13. Né? Então, já era profecia, até a questão das moedas. E se você for olhar Oséias 6:3, deixa eu ver aqui, Oséias, acho que é 2, Oséias, deixa eu voltar nos livros, Oséias 3. O Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uva, e comprei-a para mim por 15 peças, aqui, ó. E comprei-a por 15 peças de prata. Cada peça de prata equivale a 8 gramas de prata. Uma moeda de prata equivale a 4 gramas de prata. Então, nós estamos falando em termos de peso, 15 peças de prata é igual a 30 moedas de prata. É o mesmo valor. E aí ele fala, e um homer, que é 3 litros, e meio homer, e um homer, é isso mesmo, 4 litros. E um homer, e meio homer de cevada. 4 litros, um homer é 4 litros. E meio homer de cevada. Aqui, então, nós estamos falando de 6 litros. 6 litros de quê? De cerveja. A cerveja era considerada o suco dos deuses na época. Não era o vinho, tá? A cerveja era considerada o suco dos deuses. Se você transformar isso em litros, vamos colocar em litros do mesmo jeito, dá 6 litros. Quanto de sangue tem um ser humano? 6 litros de sangue tem uma pessoa normal, tá? Quando Yeshua foi ferido na cruz, crucificado, ele derramou 6 litros de sangue. Todo o seu sangue. Então ele foi vendido por 15 peças de prata, que seria o equivalente a 30 moedas de prata, e derramou todo o seu sangue, que aqui está representado por cerveja, né? Que seria o líquido dos deuses, ou seja, o sangue que mantém a gente vivo, no caso, né? E ele disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Quando ele fala de Davi, é porque Yeshua é descendente direto do rei Davi, né? Então aqui ele está falando nesse texto aqui exatamente da profecia que Yeshua ia morrer, ser traído por 30 moedas de prata, ia ser crucificado. E o povo de Jerusalém ia ficar muitos dias sem sacrifício, não, fazendo 2000 anos que ninguém faz sacrifício em Israel, né? E que ficariam sem estátuas, porque lá em Israel praticamente não tem nenhuma estátua tem as dos cristãos lá, mas não conta.
falando Israel, o povo judeu, não tem estátua. Ficaram muitos dias sem rei, não tem rei em Israel. E sem príncipe, também não tem príncipe. E sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, que é a roupa sacerdotal, ou terafim, que era a forma com qual eles revelavam a palavra. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Ou seja, Israel só vai se converter ao Senhor lá na frente. Então eles ainda servem a Deus, mas eles não reconhecem Yeshua como seu Senhor. Então isso vai ser um problema para Israel. E é uma profecia que já está lá em Osé já faz tempo. Então vejam, as coisas vão se casando nessa questão do Pêssar. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Ok? Então agora, o que eu quero que vocês entendam? Tudo que nós estamos falando aqui tem um propósito, né? Esse propósito é o quê? Primeiro, a ceia, ela não é aquele pedacinho de pãozinho lá sem vergonha e um pedacinho, um pouquinho de suco de uva. Ela é um banquete. Ela é uma vez por ano bem feita e ela vale por uma vida, né? Então, quem não pode participar da ceia? Bom, primeiro, quem se julgar a si mesmo. Se você for lá olhar em Romanos, né, que fala, examine-se o homem a si mesmo e coma, né? Ele ainda fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma, participe da ceia. Né? Se você não se julgar a si próprio, o único que tem direito de te julgar se você pode ou não participar da ceia é você mesmo. Ali não fala que precisa estar casado, não fala que precisa ser batizado, não fala um monte de coisa. As pessoas é que criam essas regras, né, que acabam atrapalhando a vontade de Deus, que é que todos participem, né? Não para a sua, mas aí ele também fala, né? Coma, aquele que comer indignamente comerá para a sua condenação. E aquele que participar dignamente vai se salvar. Ou seja, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou em pecado, mas eu vou participar porque eu tenho consciência do perdão. É esse que é o detalhe. Agora, se eu chegar aí, não, eu vou comer, mas eu estou em pecado e Deus não vai me perdoar, então você já se condenou. Você está dizendo que Deus não tem poder para perdoar. Então isso é muito complicado. Porque quando o diabo coloca isso na mente da pessoa, né, Satanás vem e coloca isso na mente da pessoa, qual vai ser a salvação dela? Como que ela vai se arrepender dos pecados se ela acredita que Deus não tem condição de perdoar ela? Entende como que é um problema sério isso? É muito forte isso. Porque tem pessoas que não participam da ceia. Eu, por exemplo, teve uma vez que eu não participei da ceia. Inclusive servi a ceia, mas não participei dela. Porque foi uma situação assim muito diversa. O pastor me marcou a ceia na virada do ano. À meia-noite na virada do ano. E eu falei, eu não vou participar de ceia na virada do ano. Que negócio é esse? Nós agora estamos pegando as festas do mundo e transformando como uma festa de igreja. Não funciona assim. E entrei em conflito com aquilo. E briguei com o pastor. Falei, não aceito, não concordo. Quem não tomar a ceia não vai poder, vai ficar de banco um mês. Pode me expulsar da igreja então, porque eu não vou participar. Aí fui escalado para servir a ceia. Eu servi, mas não participei. Por quê? Porque eu não concordava. Eu não concordo com a salvação? Não é que eu não concordo com a salvação. Eu concordo com a salvação. Eu concordo com a doutrina da ceia. Mas eu não concordo que isso seja feito numa festa pagã. Por que na virada da meia-noite? Qual é o princípio disso? Se você for olhar qual é o princípio da festa de virada de ano, é uma festa de um deus Jano. Quer ver? Ó? Jano. Deixa eu ver aqui. Jano. Ops. Jano. Deus. Vamos lá, imagens. Aqui. Aqui, ó. Na realidade, a estátua mais correta é essa. Aqui, ó. É um Deus que tinha uma cara velha, virada para o passado, e um rosto jovem, virado para o futuro. Tanto que a palavra janeiro vem de januário, aniversário de Jano. Então, você pega e está fazendo uma festa pagã para um Deus pagão e querendo fazer uma ceia cristã num dia de uma virada de ceia. Pelo amor de Deus. Isso é coisa. Nós estamos transformando o que é santo em profano. E a Bíblia adverte isso, ó. Fala assim, ó.
separar o santo do profano. Vamos ver. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Os filhos de Arão e Moisés, e Arão foi separado, mas tem uma parte aqui que fala exatamente então disso. As Irenos, Ezequiel, ixi, cara, vai ser difícil de achar, viu? Não fazendo separação do santo, separação entre, acho que eu vou colocar só santo e profano, santo e profano. Mais fácil achar assim. E fareis vir os piores dos gentios e possuirão as suas casas, as minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanaste, para fazer diferença entre os... Aqui, ó. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Levítico 10:10. Então nós precisamos entender que existe um mandamento para fazer diferença entre o santo e o profano. E nós precisamos ser essa diferença. Se nós pegarmos o profano e quisermos misturar com o santo, como é que vai funcionar isso? Nós estamos tornando o que é santo em profano, né? O primeiro mandamento de Deus em Êxodo 20 diz assim: somente a mim prestarás cultos, somente a mim adorareis. Aí as pessoas falam assim: vamos fazer o culto dos jovens. Espera aí, estamos cultuando os jovens? Vamos fazer o culto do bebê. Estamos cultuando o bebê? Ou o culto é a Deus? E somente a Ele? Como é que é isso? Porque nós estamos infringindo o mandamento de Deus. Somente a mim prestará culto. Então nós estamos começando a misturar as coisas. E quando você pega a festa de Páscoa, vou até mostrar uma outra coisa aqui, ó. Hóstera. 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 Aqui. Imagem. Vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é a deusa da Páscoa. Que todo mundo fala. Ó, o coelho, o ovo. É uma deusa pagã. Aqui, ó. O coelho e um monte de ovos. É uma deusa Hóstara. É o significado pagão e mágico. Então, quer dizer, a gente vai, pega e a Páscoa é o único lugar que a gente esquece do verdadeiro sentido da Páscoa e troca a Páscoa por um ovo de chocolate. Troca a verdadeira Páscoa por um ovo de chocolate. E muitas sem saber a origem da história do coelho. Talvez para vocês, a maioria aí, talvez não conhecesse, mas se você procurar... Nossa. Eu não conhecia mesmo, não. Mas é porque o povo está tão cego. É porque o povo está tão cego que não enxerga as coisas que estão à própria frente. O povo se acostumou com a história e vai tomando aquilo como uma verdade e vai misturando o santo com o profano e o sentido da Bíblia vai se perdendo. Quando você começa a ler a Bíblia, parece que a tua visão abre de tal forma, não é que você vai ficar obtolado sobre isso, não é isso. Mas eu prefiro, se eu tiver que ficar fanático por alguma coisa, que eu fique fanático por Deus. É uma deusa pagã. E aí todas as representações dela aparece ela segurando um monte de ovo e um coelho. O que representa o coelho, na verdade? O coelho era a fertilidade, né? Porque o coelho ele era fértil. O coelho, todo mundo sabe que o coelho dá 5 crias no ano. Então ele é o símbolo da fertilidade. E o ovo, o renascimento. Né? Agora, você pode pegar o ovo e transformar ele num monte de coisa. Um exemplo. Para você explicar, por exemplo, a Trindade. Nós não cremos na Trindade, mas vamos supor, nós sabemos que são 3 pessoas diferentes na Trindade. Mas vamos dizer que a Trindade seria um ovo. Então, como que o ovo é trino? Nós também somos trino, mas vamos dizer que o ovo é trino. Por que o ovo é trino? Casca, gema e clara.
Clara é ovo? A clara é o ovo? É. A gema é o ovo? É. E a casca é o ovo? É. Então eu posso dizer que casca é ovo, gema é ovo, clara é ovo. A casca é ovo. Então, são 3 em 1. Entendeu? Mas cada um tem sua função. Separado, não tem efeito. Mas quando está junto, é um ovo. E digo mais. O ovo é uma coisa tão interessante que se você quebrar ele de fora para dentro, a vida acaba. Mas se o ovo for quebrado de dentro para fora, a vida surge. Você entende como que é o negócio? Quando o eterno está em nós, e ele está de dentro para fora, nós temos vida. Agora, quando nós tentamos enfiar Deus nos outros de qualquer jeito, nós estamos tentando quebrar a casca do ovo para injetar Deus ali dentro. E aí não funciona. Vai gerar morte. A pessoa vai se revoltar, vai se rebelar, não vai querer mais ouvir falar. Entendeu? Vai virar um trem. Agora, podem fazer as perguntas de vocês agora. Já estamos encerrando quase aí, né? Já deu quase 1 hora aí. Estou esperando. Essa questão da deusa aí, eu não sabia não, foi inédito para mim essa aí. E de Jano? Jano já sabia, não tinha pesquisado a fundo, mas já sabia já. É a deusa Óstera. E esses deuses, Jano, Óstera, são, vamos dizer assim, é tudo o mesmo panteão de deuses? Não. A Óstera era uma deusa dos druidas, né? Quando os romanos invadiram o que hoje é a Inglaterra, né? Naquela época tinha um outro nome, era chamado fundaram a cidade chamada Londinum, que hoje é Londres, tá? Mas na época a cidade era chamada de Londinum, foi a primeira capital do Império Romano nas terras na época do Imperador Adriano, nas terras que eles chamavam de terras pagãs, aonde eles fundaram a Londinum e outras começaram a fazer outras cidades. Só que como eles eram muito atacados, então Adriano, o imperador Adriano, ele criou um negócio chamado Muro de Adriano, que existe até hoje na Inglaterra. Ele corta por cima e por baixo a região de Londres. Ó. Olha lá, tem esse muro que se estende de um lado a outro. Aqui, ó. É uma muralha de Antônio e a muralha de Adriano. Adriano construiu essa muralha e Antônio construiu essa outra, separando o norte e o sul. E eles ficaram com essa região aqui, porque estavam cansados de ataques em todo o tempo desse povo, que eram os povos druidas lá, né? E essa muralha existe até hoje lá, só que, é claro, tem partes dela que foi derrubada, mas ela existe ainda, tem partes dela que é totalmente inteira ainda, né? Aqui é uma representação de um forte romano que existe lá, onde eles reconstruíram, né? Onde era o chamado Portão do Inferno, que quem saía daqui para fora, eles consideravam que era morto, a pessoa não voltava mais, né? Então eles tinham esses fortes a cada X tempo, né? Partes dela ainda inteira até hoje, e como que era, né? Tem muitas fortalezas lá construídas, é bem extenso esse projeto, demorou anos para ser concluído, mas foi uma coisa que fez com que o Império Romano prosperasse nessa época. Aqui, ó, que sobrou da muralha aqui, ó. Tá vendo? Aqui era um forte, ó. Era uma fortaleza que dava passagem de um lado para o outro, né? E guardava a passagem. Então, quando tinha ataque, tinha torres de tempo em tempo. Mas, enfim, isso é outra coisa que vocês podem pesquisar aí. É bem interessante conhecer isso. Mas foi daqui que veio essa deusa Óstera aí, né? E aí virou um costume pagão. Dar ovo de presente, porque quer queira, quer não, eles acabaram tendo esses costumes pagãos, né? Introduzindo. Quando o cristianismo virou algo que de qualquer jeito tinha que agregar todas as religiões, houve um sincretismo, né? Começou a migrar todos os deuses de outras religiões para a cultura cristã. Então, a procissão, por exemplo, a Maria, ela veio da deusa Ísis do Egito, que tinha essa procissão no Egito. E por aí vai.
Então, são muitas culturas que foram influenciando o que hoje nós temos como o cristianismo moderno, né? E, consequentemente, como a igreja evangélica protestante, vamos dizer assim, a igreja protestante, ela veio do catolicismo romano, o que ela fez? Ela só mudou que não ia ter mais estátua, mas os costumes continuam os mesmos, né? Não houve uma restauração, houve uma reforma. Qual é a diferença entre reforma e restauração? Restauração é fazer do jeito que era antigamente. Se a parede era vermelha, eu tenho que achar a mesma cor, da mesma forma que eles pintavam, com os mesmos materiais, aí eu faço uma restauração. É uma reforma, se a parede era vermelha, pouco importa, eu vou pintar de amarelo e tá tudo certo. É uma reforma, né? Eu não gosto da parede vermelha, eu vou fazer a parede amarela. Eu não quero essa parede aqui, eu vou quebrar e vou fazer outra. Eu não quero esse pilar, eu vou tirar ele daqui e vou pôr do outro lado. É uma reforma, não é uma restauração. Entendeu? Só que o que é mais caro fazer? Uma reforma ou uma restauração? Faz uma pesquisa na internet para você ver só sobre restauração e reforma. Sem sombra de dúvida, a reforma vai estar mais caro, né? Não, a reforma sai mais barato. A reforma sempre vai sair mais barato. A Uma reforma? restauração é muito mais cara. Porque você tem que ter um especialista de como era naquela época, você tem que achar os materiais corretos para aquela época, para deixar do jeito que era, como foi construído. Sim, agora eu entendi o contexto. Entendeu? Então, a restauração é muito mais cara. Então, vamos fazer uma reforminha qualquer aí, mas enfim. Ainda estamos abertos para perguntas. Mais alguma pergunta sobre o texto, sobre peça? Para a gente encerrar, porque eu não quero estender esse assunto de reforma nesse contexto de peça. Mas o que nós estamos fazendo é uma restauração. É restaurar o peça como Yeshua fez. É isso que eu quero, a restauração do ceder de peça. Ficar vendo vídeo de sinagoga judaico-ortodoxa não vai resolver nada. Não vai trazer restauração. Pelo contrário, porque você tem que dar reza tal, que você tem que dar reza tal, que você tem que dar reza tal, e Yeshua não fez isso. A Bíblia fala que ele só fez um louvor e deu graças e acabou, fez o processo. Entendeu? Então nós precisamos ver como que ele celebrou e celebrarmos igual. Ou tentar o mais próximo possível, né? Isso é restauração. Mais alguma pergunta? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta. Entenderam então o processo? Por que a gente não deve se preocupar com o ovo e sim se preocupar com a restauração do ceder da maneira correta? Ótimo. Então, sim, entendemos. Entendi. Como não tem mais nenhuma dúvida, então nós vamos encerrar. Bom, obrigada. Bendito Shalom. é o eterno Deus, nosso Pai e Mestre, que nos deste, Senhor, entendimento para chegarmos até essa época festiva. Dai-nos graça, Senhor, perdoa as nossas faltas. Entregamos, ó Pai, esse peça em homenagem a Ti e ao Teu Filho Yeshua, que foi derramado como o sangue do Cordeiro passado na verga. Te damos graça, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e nos tem guardado. Graças te damos por mais um ano e que no próximo ano estejamos em Jerusalém. Ano que vem, em Jerusalém, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shalom a todos. Shalom, Amém. shalom. Amém. Amém.